everybody, welcome to our masterclass. And today we're going to talk about pronunciation. Yes, exactly. So today our class is going to be about pronunciation, as I told you before. And I really hope that you like it because I prepared this special content for you and I think it's going to be very productive. Então, aqui estão os tópicos que nós vamos falar um pouquinho. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Vocês, nossos alunos, já sabem do nosso conteúdo, nós mandamos lá na nossa comunidade. Então, nós estávamos ali em dúvida qual seria o assunto da nossa aula Masterclass. Alguns alunos deram algumas sugestões, mas pelo que a gente percebeu, as teachers perceberam, nossos alunos estavam precisando aí de um plus na pronunciation. Então, aqui são alguns assuntos que nós vamos falar, erros comuns, como fazer linking sounds existe só em inglês, existe em português, Magic E, enfim, tem muito conteúdo bacana. Eu espero que todos fiquem por aqui para ver tudo que a gente preparou para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar na comunidade, que nós vamos responder durante a semana. Então, vão assistindo, vão anotando, sugiro que vocês repitam as palavras, muitas palavras de erros comuns. Então, eu coloquei aqui o que a gente mais visualiza, que os alunos têm dificuldade. Então, repita junto com a gente, pronuncia também, anota aí, faz anotações, para que seja bem produtiva, ok? Mas antes de dar sequência no conteúdo de inglês especificamente, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre a pronúncia e como acontecem algumas coisas na língua portuguesa primeiro. Então, nós temos aqui a palavra sapo. Então, se eu perguntar para você qual que é o som do S em português, você vai me dizer que é S, como em sapo. Muito bem. Mas já na palavra casa, nós temos um S ali, e esse S não é pronunciado com som de S, e sim com som de Z, casa. Muito bem. Então, o S tem dois sons em português, S e Z. No começo da palavra é S, no meio da palavra ele é Z. Muito bem. E aí, agora eu quero que vocês falem para mim, em voz alta, qual é o plural casa? O plural da palavra casa é como? Como você pronunciou aí? Provavelmente foi casas. Muito bem. Então, quer dizer que o S no final de uma palavra em português é pronunciado com som de S, casas. Muito bem. Agora, vamos pensar na palavra casa amarela. Como você pronunciaria isso no plural? Fala aí em voz alta. Provavelmente você falou casas amarelas. Casas amarelas. Casas amarelas. O som não saiu com S, saiu com Z. Casas. Aí juntando com o A depois ali, ficou casas amarelas. Então aqui a gente fez um linking sound e o casas amarelas virou casas amarelas. Muito bem. Essa palavra aqui nós pronunciamos como? Estados Unidos. Estados Unidos. Se eu fosse falar só estados, seria com som de S. Agora, Estados Unidos ficou um som de Z ali. Estados Unidos. Muito bem. Você já deve ter ouvido algum americano falando: eu sou dos Estados Unidos. Estados Unidos. Por quê? Porque quando um americano ou uma outra pessoa está aprendendo a língua portuguesa, ela vai demorar um tempinho até ela aprender a fazer os linking sounds da nossa língua. Então, eles não sabem, a princípio, que quando uma palavra em português termina com S e depois vier uma outra palavra que começa com som de vogal, o som do S vai ser transformado em um Z. E aí, eles vão falar do jeito que é na língua deles. Então, nos Estados Unidos, no inglês, a palavra que vier depois do S não influencia o som do S. Então, por isso que um americano fala, eu sou dos Estados Unidos, eu sou dos Estados Unidos. E nós falamos, se nós estivéssemos falando, nós falaríamos, eu sou dos Estados Unidos, Estados Unidos. Muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada língua tem a sua particularidade. Então, em português, o som do S muda para Z, dependendo do que vier depois dele. Já em inglês é um pouquinho diferente.
Por exemplo, eu peguei essas palavras aqui para dizer que elas estão... Quero que vocês falem elas no plural. Então, um tempinho eu vou dar para vocês aí. Leiam em voz alta essas palavras aqui. Cat, dog, dream e book no plural. Como é que você falaria essas palavras no plural? Muito bem. Então, a primeira palavra provavelmente você pronunciou cats. Cats. E está correto. Então, eu vou falar cats, com som de S. Terminou com S, falei com som de S. Cats. Agora, dog. Dog no plural você falou como? Você falou dogs ou dogs? Como você falou? O correto é dogs. E eu já vou explicar o porquê. A palavra embaixo de dogs, ali é is. Is. Muita gente, eu sei. Provavelmente você fala is, né? Com som de S. Mas é is, com som de Z. Dream, no plural, é dreams ou dreams? Dreams, com som de Z. E book, é books ou books, com som de Z? E aqui sim é s, com som de S. Tá, peraí, não entendi nada. Por que algumas palavras que terminam com S, o som é S, e algumas palavras que terminam com S, o som é Z? Por quê? Lembra que eu falei que em português, o que importa é o que vem depois do S, para mudar o som dele? Casas, som de S. Casas amarelas, som de Z, porque o que veio depois do S é uma vogal. Agora, a regra em inglês é um pouquinho diferente. O que vier antes do S é o que vai ser o mais importante. Então, toda vez que a última letra ali, a letra que vem, o som que vier antes do S, for um som desvozeado, quem já é nosso aluno ali, já há um tempinho, já deve ter ouvido nós, as teachers, falando para vocês que o que é um som vozeado e desvozeado. Mas se você não sabe ainda, que por cá se estiver começando o curso agora, uma palavra desvozeada quer dizer que não tem vibração nas cordas vocais. Então, você vai falar a palavra cat, e o último som é o som de T. Quando você fala o T, não vai vibrar. Coloca a tua mão aqui e fale T, T, T. Você vai perceber que não vibra aqui. Se não vibra, quer dizer que ela é desvozeada. E aí o som vai ser S. Por isso que cats é som de S. Agora, quando você fala dog, fala dog aí, bota a mão aqui e fale dog, Quando você fala o G, aí sim vai vibrar. Você está percebendo que tem vibração nas suas cordas vocais. E aí quer dizer que o som é vozeado. Então, toda vez que o último som ali antes do S for vozeado, no lugar do S você vai falar um som de Z. Dogs. A mesma coisa com is. Todas as vogais em inglês são vozeadas, todas. Então, você não precisa nem botar a mão aqui para saber se tem som, se tem vibração ou não. Se é uma vogal, tem vibração. Então, por isso que não é she is beautiful, é she is beautiful. She is beautiful. Is. É com som de Z. Ah, meu Deus, falei a vida inteira she is. Meu Deus, ninguém vai me entender? Não, relaxa, todo mundo vai te entender, porque tem um negócio chamado contexto. Então, se eu falar she is beautiful, as pessoas vão te entender, tudo tranquilo. Mas, a partir de agora, você já pode começar a falar she is com somzinho de Z, porque essa é a forma correta. Se você falar com som de S, tá errado? Tá errado. Vão te entender? Vão te entender. E não tem problema. Só que qual que é a questão aqui? Muitas vezes a gente fala tudo muito engessado e fala alguns sons meio estranhos. E aí parece que a gente tá falando igual um robozinho. Então, até quando nós escutamos alguém que não é nativo falar português, não parece assim, tá falando certo, eu tô entendendo, mas não soa diferente? Então, a mesma coisa em inglês. Quando a gente deixa de fazer esses sons corretamente, a gente vai ser entendido muitas vezes, dependendo de algumas coisas, não, dependendo muda o sentido. Nós vamos ver no decorrer da aula hoje, dependendo do que a gente fala, pode mudar, pode trazer algum problema ali na comunicação, no entendimento. Mas por exemplo, esse do som do S e do Z, não vai trazer problemas. Mas, se você já aprendeu que é para falar Z, então foca ali e fala certinho. Tá, mas por que a gente não fala? Eu, particularmente,
não fico na primeira aula, porque geralmente quando a gente começa um curso de inglês, a primeira coisa que a gente aprende é verbo to be. E aí, assim, ó, é tudo tão novo, é um monte de coisa para aprender a falar, eu não vou focar, fazer o aluno falar, ó, não é é she is, é com som de Z. Cara, a pessoa tá começando agora a falar inglês, tá cheio de trava, cheio de medo. Então, assim, ela tá enxergando um S ali, eu vou deixar ela falar o S, porque não vai causar um erro, um problema na comunicação, e a pessoa tem outras coisas mais relevantes naquele momento para acontecer. Ela precisa memorizar, I am, you are, he, she is, here it is, we are, meu Deus, tá? É assim que é para falar. Então, daí eu tenho que botar a primeira pessoa, depois o verbo, depois o adjetivo. Então, she is beautiful, com som de S, que é o S que eu tô enxergando. Tá tudo certo. Mas a partir do momento que você já tá um pouquinho mais familiarizado com a língua, já dá para você começar a pronunciar o som do S ali no is, por exemplo. Beleza? Easy peasy. Ali, dream, mesma coisa. Dream. Vibrou, a letra M vibrou. Então, eu vou pronunciar com som de Z. Dreams. Dreams. E book. Não vibrou, por isso que eu pronuncio books. Então, vamos lá. Eu falo, você repete. Cats. Dogs. Is. Dreams. Books. Muito bem. E aí, você já sabia disso? Já sabia? Eu acho que isso aí você ficou mais com essa cara assim, tipo de what? Massa, né? E eu confesso para vocês que essa questão ali dos sons em português, por exemplo, casas, e aí casas amarelas, muda o som para Z, eu, assim, ó, não faz muito tempo, foi alguns anos ali, há alguns anos que eu aprendi e parei para pensar, refletir na língua portuguesa. Eu nunca tinha parado para pensar. Então a gente tem várias coisas, muitas vezes a gente fala assim: "Ah, mas o americano emenda tudo, falante nativo de inglês emenda tudo, não dá para entender nada". Mas na verdade nós também emendamos tudo em português. E também existem assimilações, que a gente vai ver hoje aqui na aula também em inglês. Muitas vezes a gente faz isso em português também. Só que aí, por isso que quando a gente quer falar tudo bem certinho, sem cortar nenhuma letra, pronunciando tudo certinho, às vezes a gente fala, as pessoas entendem o nosso inglês. Mas parece assim que, tipo, parece um robô falando. Porque também nós não falamos dessa forma assim, pausada, pronunciando todas as palavras em português corretamente, porque seria um saco, ninguém ia querer ficar ouvindo a gente falar tudo separadinho, paradinho. Em português também junta tudo e vai para frente. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é a questão das palavras. Por exemplo, se eu falo para você manga em português, o que você entende? Se eu só falar manga, você pensou a primeira coisa na fruta, na manga, ou você pensou numa manga de camiseta? Se eu falar para você ponto, você pensou logo no quê? Num ponto final? Num ponto de ônibus? Num ponto que alguém caiu e precisou fazer um ponto? O que você pensou? Então, só uma palavra solta em português também não tem assim, ó, depende do que você está falando, eu preciso de um contexto. E em inglês a mesma coisa. Existe uma palavra que ela pode significar mais do que uma coisa. Por exemplo, se eu falar para você book, tá? Book pode ser livro, mas book também pode ser o verbo reservar. Então, dependendo da onde ela estiver, ela vai significar alguma coisa. E outra coisa também em inglês, nós temos algumas palavras que elas são escritas de formas diferentes e são pronunciadas da mesma forma. Esse joguinho de 3 palavras aqui que vocês estão vendo, ele causa muita confusão na pronúncia, porque muitas vezes a gente quer pronunciar diferente, mas ali, ó, a primeira palavra significa lá, a segunda palavra significa deles, e a terceira palavra significa eles são ou eles estão. E como eu pronuncio isso? There. There. TH vozeado. There. There. E aí, então, essa frase nós falaríamos assim, ó. They're going to their house over there. They're going to their house over there. They're going to their house over there. De forma mais rápida. Então, as 3 palavras estão na mesma frase e são pronunciadas da mesma forma. They're going to their house over there. Muito bem. Agora, essas 2 palavrinhas aqui, nós pronunciamos elas de forma igual ou diferente?
que você acha? A primeira significa seu ou sua, e a segunda significa você é ou você está. E aí, nós pronunciamos de forma igual também. Eu falo your. Por exemplo, sua casa, your house. Você é divertido, you're fun. Então, da mesma forma. E essas 4 palavras aqui, nós pronunciamos elas iguais ou diferentes? Pensa aí. Então, depende. Tem uma intrusa aí. Quem prestou atenção também na comunidade, esses dias eu expliquei lá o porquê que essa palavra é falada de forma diferente. E acertou aí quem falou que to é diferente. Por quê? A primeira é o número 2, a segunda é o to de também, e a terceira é o to, a preposição, tipo, I'm going to the moon. Tô indo pra lua. I'm going to the moon. Porque lembrei de uma musiquinha agora, que I'm going to the moon. Enfim, então o número 2, na verdade, as 3 primeiras palavras são pronunciadas to. E a segunda, to. Sabe o som do trem? Chu, que é bem forçado. Então, mastigar, sim, é pronunciado bem forçado. To. E aí, você pensa também, falei a vida inteira. 1, 2, 3. Achei que sabia os números em inglês e nem isso eu sabia falar direitinho. Pois é. 1, 2, 3. 2. Então, o número 2 ali, as preposições, elas não são tão forçadas. É igual quando a gente fala hoje à noite, não é tonight, é tonight. De forma mais leve, mais suave. Então, o número 2 ali, o também, e a preposição é to. E agora, essas palavras aqui, são pronunciadas de forma igual ou diferente? O que vocês acham aí? Então, aqui, todas elas são diferentes. Todas são diferentes. Nós temos comer, depois nós temos ele ou ela para o animal uma coisa, nós temos cada e a última é coçar, tá coçando. Então, eu vou pronunciar as 4 para vocês aqui. Eat, it, eat, it. Então, a primeira é o I longo, I, o nosso I do português. I, A, E, I, eat, I like to eat a lot. A segunda é o I curto, é aquele som que fica entre um E e um I que não existe em português. It. Para frente também eu vou focar um pouquinho mais na diferença do som do I e do E. E a outra, então, o começo é igual à questão das 2 primeiras palavras, e daí o som do trem. Eat. E depois é o som curto do I, it. Então, quando termina em T, é T. Então, olha a diferença da primeira para a terceira. Eat, eat. Da segunda para a quarta. It. Beleza? Easy? E essas aqui, iguais ou diferentes? Também todas elas são diferentes. O som do SH, também vamos ver um pouquinho mais detalhado para frente, é o som do sheep. E aí, quando você vir 2 Es, também vai ser o som do nosso I de ilha. Sheep. O segundo, o navio, é o som do I curto. Ship. Aí depois, lembra que o CH é som do trem. Cheap. Com um I longo de ilha, cheap. E a quarta é o som do I curto, chip. Então, vou falar as 4 para vocês e vocês repetem. Sheep, ship, cheap, chip. Conseguiram? Se não conseguiu, pausa aí o vídeo, fala e aí depois você continua. Então, recapitulando, o som do SH é o som do sh. Toda vez que você vê uma palavra com SH em inglês, vai ser sh. E quando você vê um CH, 90% das vezes vai ser ch. Existem exceções? Existe. Por exemplo, Chicago. Não é pronunciado Chicago, é com som de sh. Existem, então, algumas exceções ali,
porque aí elas vão depender da origem das palavras. Então, todas as palavras de origem inglesa são pronunciadas com CH. Mas existem as outras palavras, porque a língua inglesa ela tem palavras de origem francesa, latino, e aí, de alemã, germânicas, e aí faz uma salada toda e aí mistura. Então, as de origem estrangeira não seguem essa regra aí, mas assim, ó, a maioria das palavras que nós usamos no dia a dia, SH, CH, beleza? Aqui eu separei, então, algumas frequently mispronounced words, que são algumas palavrinhas aí que são pronunciadas não exatamente de forma legal, assim, não bem corretas, que a gente vê todo dia em sala de aula. Então, a primeira delas é curso. Geralmente, quando a gente quer falar que a gente está fazendo um curso de inglês, a gente acaba falando que a gente está fazendo uma maldição em inglês. Porque ao invés de falar curso, a gente fala curse. Curse é a segunda opção ali, que é maldição. A primeira é course. Course. I'm taking an English course. E a outra é curse. Maldição. Então, vamos repetir? Course. Horse. É só lembrar do cavalo, que é horse, o som aberto, e aí você fala course. Então, course, curse. Muito bem. Polícia. Nós falamos, não é police, é police. Police. Repete aí. Police. Muito bem. Essa aqui é safadinha, né? Como que você fala essa palavra aí? Pensa aí. Então, o correto é vegetable. Vegetable. Repete aí. Vegetable. Very good. Essa aqui é success. Success. Muito bem. Todas as palavras eu falo e você repete em voz alta aí para você praticar. Essa é safadinha também. Essa aqui a gente quer pronunciar clothes, alguma coisa assim, por causa do TH. Mas essa palavra é pronunciada exatamente igual ao verbo fechar, que é close. A gente não fala close the door, fecha a porta. A roupa também. I'm wearing blue clothes today. I'm wearing blue clothes. Clothes. Essa aqui, o S, ele é mudo. Nós não falamos island, é island. Island. Eu até acabei de perceber aqui que eu acho que tá pequeno, vocês não estão conseguindo enxergar muito bem, né? Eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Island. Muito bem. E essa aqui é adjective. Pode repetir? Adjective. Very good. E essa aqui... Opa, deixa eu mudar que vocês não estão enxergando, né? Essa aqui, ela parece ser fácil, mas muitas vezes a gente acaba pronunciando ela com som de Z. Basic. Basic. Mas é com S. Não é basic, é basic. Com som de S. Bem. Essa aqui também é tricky, porque a gente quer pronunciar ela country. Muitas vezes quer pronunciar country, mas é country. Country. I'm living in the country. Ou I like country music. Vamos repetir? Country. Good. Essa aqui, porque existe o Homem de Ferro e existe aquela prova muito difícil e as pessoas acabam falando Iron. Homem de Ferro, Iron Man. Mas na verdade, o Homem de Ferro é Iron Man. Iron. Iron. Vamos repetir? Iron. Iron. As palavras terminadas em SM, a gente quer pronunciar tipo Toriza, não sei muito bem como é que nós querem pronunciar, mas termina com som de zam. Tourism, socialism, journalism. Então, repete aí. Tourism, socialism, journalism. Very good. Aqui, essas palavras, elas são erros comuns, common mistakes, porque às vezes a gente quer colocar o som de uma vogal aí. E a palavra não termina com uma vogal. Porque em português, geralmente, termina com uma vogal. Então, casa, tapete, óculos termina com S. Mas, enfim, se não for S, sempre vai terminar com um som de uma vogal. Parede. Enfim, em inglês, muitas palavras terminam com consoante. E aí, nós precisamos terminar com o som da consoante. Então, geralmente, a palavra grande, a gente vai pronunciar big.
Porco, pig. Cachorro, dog. A gente tende a colocar um som de uma vogal depois de uma consoante em inglês. Mas se ela terminou numa consoante, amém. Terminou numa consoante, é o som de consoante. Então, eu vou falar e você vai repetir. Big. Percebam que é som de G. Não é big, é big. Big. Pig. Pig. Essas duas também não é big, e não é pig, e não é big, e nem pig. O som do I não é o som do I nosso de ilha. É entre o I e o E. Mas também, como eu falei, para frente eu vou focar um pouquinho mais nisso. Então, big, pig. Dog, dog. Muito bem. E as últimas duas ali que eu coloquei, aí a gente quer adicionar, a gente tem que adicionar o som da vogal ali, porque o Y tá fazendo o papel de vogal. E aí, a gente acaba tirando ele. Então, por exemplo, se eu falar cloud, terminando no som do D, é nuvem. Então, oh, there are many clouds in the sky. Muitas nuvens no céu. Mas se eu quero dizer que tá nublado, eu vou dizer cloudy. Cloudy. Aí sim, eu tenho que colocar o som do I. No caso ali que é um Y, né? Mas ele faz o som do I. Snow. Snow é neve. Mas se eu quero falar que tá nevoso, tem muita neve, o adjetivo é snowy. Snowy. Muito bem. Também cuidando que o S no começo de uma palavra em inglês nunca vai ser som de Z, vai ser som de S. Então não é snowy ou nem o som do I. Às vezes a gente quer colocar o som do I e falar snowy ou snow, mas é som de S. Snow, snow. E aí nevoso, snowy, snowy. Muito bem. Um outro erro comum é que geralmente a gente vê palavras com o U, aonde o som é A. Por exemplo, em but, fluffy, mud, butter, cut, hut. Beleza. Essas palavras geralmente os alunos não têm dificuldade em pronunciar. Só que quando a gente se depara com essas palavras em negrito, nós queremos falar da mesma forma. A gente quer falar put, bush, cushion e sugar. Mas não. Aqui o som do U é diferente. O som do U aqui, nós vamos falar as palavras dessa forma. Put, put, bush, cushion, sugar. Veja que um é A. But, repita depois de mim. But, fluffy, mud, butter, cut, hut. Muito bem. Agora, as outras palavras são put, bush, cushion, sugar. Very good. E aqui, por mais que tenha duas letras O, né? Dois Os, quando eu vejo dois O, eu faço som de U. Mas depende do U. Então, essas primeiras palavras ali nós pronunciamos food, boot, moon, cool, que é o som do U e é um U longo. É como se fosse o nosso U de uva, mas ele é longuinho. Food, uva, food, boot, moon, cool. Agora, essas outras palavras, elas não têm muito uma regra. Elas são assim. Aqui eu vou pronunciar look. Não é look, é look. Não é good, é good. Book, took, push. Percebem a diferença? Food não é look, é look. Look over there. Então tem uma pequena diferença no som ali do U, porque também em inglês existem alguns sons diferentes, em português é sempre só um som de U. Então, muito bem, vamos repetir a segunda parte ali embaixo. Look, good, book, took, push. Very good. Então, esse aqui é um erro muito comum e ele, assim, ó, mesmo alunos avançados têm dificuldade com esses dois sons. O português tem apenas o som do E de Eva. Então, Eva, café. E em inglês, nós temos um som que fica entre o E e entre o A, que é quando a gente faz a boca do A e fala o som do E, que é o som A. A. O primeiro som é
Em português nós temos o e nós temos o a. Aí o som, aquele sonzinho ali que a galera tem dificuldade, que é o segundo sonzinho ali de cima, que é o som do gato, cat, não é cat, é cat, esse sonzinho aí que é mais difícil. Então eu quero que vocês falem agora em voz alta. Falem aí. Agora eu quero que vocês falem a letra E. Agora eu quero que vocês abram a boca, fazendo que vocês vão falar a letra A, só que falem a letra E. A boca tá mais aberta. Esse que é o som que muita gente tem dificuldade para pronunciar, que em inglês vai aparecer ali como a letra A. E aí, geralmente, quando eu tenho consoante, vogal, consoante, então a letra A vai ser pronunciada dessa forma. E aí, sim, nós temos a diferença entre um bastão, entre um I bet, por exemplo, o verbo apostar, e um bastão, ou o morcego. Então, a primeira é bet. Bet. É o som fechado do E. A segunda é o A. Bet. Bet. Eu vou ler todas aqui para vocês verem a diferença e depois eu vou falar e vocês vão repetir. Então, a segunda ali, nós temos cabeça e nós temos o verbo ter no passado. Head, had. Nós temos caneta e panela. Pen, pen. Homens no plural, homem no singular. Men, man. Cama e mal. Bad, bad. Percebam, então, que quando eu tenho o A ali, que é o som do A, que eu expliquei para vocês, a boca tá aberta. Então, vamos lá. Agora eu falo e você repete. O primeiro som, lembrem, a primeira coluna é o E, a boca não tá muito aberta. Bad. Repitam. Bad. Bat. A boca tá mais aberta e é como se você quisesse falar um A, mas fala um E. Bat. Head. Had. Pen. Pen. Man. Man. Bad. Bad. E aí? Tua carta fácil, facinho ou tá tipo esse carinha aí? E galera, não tem jeito. O que vocês precisam fazer para aprender é ouvir, repetir. Ouvir, repetir. Beleza? O próximo som, abençoadinho, é o som do I. Por quê? Em português nós temos o som do I e ele é longo. E aí a dificuldade está nessa primeira coluna ali, que são quando aparecer a letra I, toda vez que aparecer a letra I em inglês, nunca vai ser o nosso I longo. Sempre vai ser o I curto. Então, por exemplo, pegar vai ser pick e não peak. Porque peak é o pico, que é a segunda opção ali que vocês estão vendo. Então, vamos repetir. Pick, peak. Navio e ovelha. Ship, sheep. Um pouco e beterraba. Bit, beat. Beijo e chaves. Kiss, keys. Aqui, além do som do I ser diferente, chaves no plural não termina com som de S como beijo, termina com som de Z, porque tem vibração e aí termina com som de Z. Então, aqui beijo e chaves são duas pronúncias diferentes, o som do I e o som final. Kiss, keys. Morar e sair. Então, muita gente fala I live in Brazil. Mas é I live in Brazil. I live in Brazil.
E sair, I'm leaving, leaving. Então, repita aí. Live, leave. Muito bem. E essa aqui a gente já tinha visto antes lá no comecinho, mas então, ele ou ela, it. E comer, eat. Mais uma vez, vamos repetir esses conjuntinhos de palavras aí. Vamos lá. Pick, peak, ship, sheep, bit, beat, kiss, keys, live, leave, it, eat. Bem, Magic E. Antes de mais nada, como é que eu falo o nome dessas letras em inglês? Então, nós temos A, E, I, O, U. Os nomes das letras é uma opção de som que a letra faz. E esse som é o som longo, long vowel sound. É o som longo delas. Então, quando eu falar que o Magic E faz o som da letra anterior ser o som longo, você vai saber que é esse som aqui. I, E, letter A, E, I, O e U. E existe o som curto, que nós vamos ver aqui também no próximo slide. E aí, ele também funciona. A gente não vai entrar em muitos detalhes, senão a aula vai ficar gigante, mas, por exemplo, a letra A faz 5 sons diferentes. Então, nós vamos focar só no som curto e no som longo dela. Então, eu trouxe para vocês esse conjuntinho de palavra aqui. Então, geralmente, palavras consoante, igual consoante, essas curtinhas ali, o som da letra, de qualquer letra ali, de qualquer vogal, vai ser o som curto. Então, a primeira palavra gordo, eu pronuncio fat. Chapéu, hat. Animal de estimação, pet. Sentar, sit. Kit, o que é kit? Kit é o nome de uma pessoa, pode ser a kit, enfim. E aí, o Magic E, a gente chama ele de Magic E, porque quando eu coloco a letra E depois daquela consoante ali, fat, eu não vou mais pronunciar o E daquela forma, com o som curto, A, que é aquele A que eu abro a boca de A e falo E. Não é at. Eu vou mudar e o destino vai ser fate, porque a letra E fez a letra A ali anterior mudar o som dela para o som longo, que é o nome da letra dela. A letra A, o nome dela é A. Então, fat, quando E muda a palavra, fica destino. Destino não. Me fugiu a palavra agora. That's my fate. Meu destino a palavra. Enfim, se depois eu lembrar, eu falo. Se não dá um Google aí para você pesquisar que me fugiu. Vira fate. Então, chapéu, isso eu quero falar odiar. Chapéu, hat, quando eu acrescentei um E, eu odeio isso, eu vou falar I hate it, hate. O animalzinho de estimação ali, se eu acrescento um E, vira o nome da pessoa, o Pete, e aí mudou então para Pete, Pat, Pete. Sentar, sit, se eu vou falar que é um site ou um lugar, eu vou falar site. Então, de novo, a letra E ali, o Magic E fez o I mudar o nome e ficou I, site. Pipa, kite. Então, nós tínhamos kit, acrescentei o E, ele virou kite. Policial, cop. Pulinhos, hop. Cortar, cut. E cubos, cub. Ou cub também pode ser um bichinho. O cub é um bichinho, é o filhotinho de urso, por exemplo. Cube, que é o cubinho. E aí, então, também a mesma coisa. Acrescentei o E, cop virou cope. Hop virou hope. Cut virou cute. E cub virou cube. Então, nós chamamos ele de Magic E porque ele faz a vogal falar o nome dela. Ela muda o som que anteriormente era a palavra. Cop, cope. Great? Muito bem. Agora, eu quero trazer para vocês também a pronúncia dos verbos no passado.
Então, isso aqui causa também bastante dificuldade. Os alunos tendem a falar I cleaned, I called, e assim foi. E lembra que eu falei para vocês da vibração? Se vibra as cordas vocais, é vozeado, se não vibra, desvozeado. Aqui vai seguir a mesma regrinha ali do vozeado e desvozeado, mesmo princípio. Então, por exemplo, aqui, ó, stop, wash e guess. Fala essas palavras e fala o último som com a mão aqui, ó. Stop, não vibra. Wash, não vibra. Guess. Então, essas palavras, esses verbos regulares ali, eu acrescento o ed, mas na hora de falar no passado, eu vou falar o verbo e simplesmente depois do verbo eu vou acrescentar a letra T. Então, stopped, washed, guessed, and that's it. Eu não falo stopped, washed e guessed. Não, eu falo o verbo não vibrou, eu acrescentei a letra T. Stopped, repita depois de mim. Washed, guessed. Muito bem. Agora, esses verbos, ouvir, chamar e ficar, fala aí e bota a mão aqui. Listen, call, stay. Todas as palavras vão vibrar. Então, quando vibra, eu vou falar o verbo e vou falar um de. Então, não é listened, called, stayed. É listened, called, stayed. Fala o verbo e coloca um de. E aí, se terminar com T ou D, aí eu vou pronunciar ed. Não é nem um E, mas é o que seria o mais parecidinho. Então, eu falo ed. Post, posted. Need, needed. São os únicos casos que aparece meio que um som no E ali, que é um som no I. Mas é só isso. Então, só recapitulando. Sem vibração, T. Stopped, washed, guessed. Com vibração, D. Listened, called, stayed. Terminou com T ou D, id. Posted, needed. Dúvidas? Lembrem aí. Teve dúvida, tá assistindo a aula aqui, tô com dúvida, não entendi direito, não tô conseguindo pronunciar, anota aí, manda na comunidade que a gente responde lá na comunidade. Ou também pede sala de aula para as teachers que a gente vai ajudar vocês a pronunciar certinho, ok? Qualquer dúvida no decorrer da aula inteira, tem dúvida, não estou entendendo, não estou conseguindo produzir, vocês nos pedem na comunidade ou na aula aqui, a gente ajuda vocês, beleza? Isso aqui é fácil, mas muitas vezes a gente acaba trocando aqui, porque a gente dá ênfase no lugar errado. Então, toda vez que nós tivermos uma palavra composta, ou seja, por exemplo, eu pego sun, que é sol, e pego glasses, que são óculos, e vira óculos de sol, sunglasses. E eu tenho foot, que é pé, eu pego ball, que é bola, e vira futebol, football. Eu tenho hair, que é cabelo, tenho cut, que é corte, haircut. O que acontece nessas palavras? Essas palavras que são compostas, nós vamos pronunciar com ênfase, a sílaba tônica vai ser a primeira. A primeira palavra é a sílaba tônica. Então, aqui eu não vou ficar falando tradução, que todas elas vocês já conhecem. Eu só vou falar e vocês vão repetir, beleza? Repita em voz alta para vocês pegarem certinho a pronúncia. Sunglasses. Não é sunglasses, é sunglasses. Football. Haircut, rainbow, homework, drugstore, bathroom, keyboard, newspaper, honeymoon. Very good. Também na comunidade, vocês viram que por alguns dias eu tenho mandado lá alguns homophones, que são palavras homófonas. O que quer dizer, para quem não estava ligadinho lá? São palavras que são pronunciadas da mesma forma e têm significados diferentes, mas a pronúncia delas é igual. Então, se alguém estiver falando elas, se eu só falar para você allowed, você não sabe o que eu falei, se eu falei permitido ou em voz alta. Se eu falar ate, você não sabe se eu falei comer no passado ou o número 8. Então, eu vou sempre precisar de um contexto. Lembra que eu falei
lá para vocês. Manga. Ponto que vocês não saberiam dizer o que que é, não tem como saber o que que eu tô falando. Então, aqui eu vou falar e vocês vão repetir. Deixa eu dizer para vocês o que que significa. Então, permitido e alto. Allowed. Allowed. Comer no passado, número 8. Ate. Ate. Olho e eu. I. Quebrar, perdão, a primeira é frear, break, break the car, e a outra quebrar, break. Break. Voar no passado e gripe, flu. Flu. Par e peira, pair. Pair. Hora e nosso, hour. Hour. Farinha e flor, flower. Flower. Very good. Isso aqui não é difícil de pronunciar, é mais para vocês perceberem a diferença da escrita e a pronúncia ser igual. Agora, alguns alunos meus também já sabem disso. Quem está mais no começo possivelmente não sabe. Mas existem palavras que têm 2 sílabas só e elas podem ter significados um pouquinho diferentes. Elas podem ser tanto um verbo quanto um substantivo. Quando ela for um substantivo, a sílaba tônica é a primeira. Quando ela for um verbo, a sílaba tônica é a segunda. Tá, está tudo confuso, né? Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, essas palavras aqui. Então, a palavra upset ou upset, elas são escritas de formas iguais. Elas são parecidas no sentido de que significam parecidos em alguns momentos, por exemplo, projeto e projetar. Uma é o substantivo, a outra é o verbo, são parecidas, mas a pronúncia muda. Já a primeira, upset é chateado e upset é chatear alguém. Então, ela muda. Então, se ela for um verbo e se ela for uma palavra, vai ter pronúncias diferentes. Então, a primeira coluna ali é o substantivo ou adjetivo e a segunda é o verbo. Então, eu falo e vocês repetem. Upset. Upset. Então, I'm feeling upset today. Estou me sentindo chateada hoje. Sorry if I upset you. Me desculpa se eu te chateei. I need to do this project. Project. I project my future. Vou projetar meu futuro. Project. 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 Record. Record. Progress. Progress. Present. Present. Increase. Increase. Decrease, decrease. Update, update. Conflict, conflict. Impact, impact. Suspect, suspect. Então, se for um verbo, a sílaba tônica é na segunda. Agora, o som do R e o som do H. Qual é a diferença desses sons? Isso aqui é fácil, não é difícil, mas tende a ser um pouquinho tricky, um pouquinho ali difícil no começo para identificar. Então, assim, toda vez que uma palavra em inglês começar com um som de R, é aquele R nosso do português do interior, da porta, porteira, portão. Então, vai ser, por exemplo, roam, rare, rose, ray, rat. É aquele tão do interior. Então, treina aí para falar porta, porteira, portão. E aí, fale roam, rare, rose. E quando a palavra começar com H, algumas vezes, não é todas as vezes, mas algumas vezes o H ele é mudo. Por exemplo, a palavra hora que nós vimos anteriormente
começa com H e ele é mudo. Mas quando ele não for mudo, ele vai fazer o som de home, que é o nosso rato. Home. E aí sim que é o som do L. Então aqui que tá o problema. A galera tende a falar com o som do L. Mas aqui é home. Repita depois em mim. Hair. Hose. Hey. Hat. Então aqui, se eu pronunciar errado, vai dar confusão. Porque ao invés de eu falar Roma, eu posso falar casa. Ou ao invés de falar cabelo, eu posso falar raro. Ao invés de falar rosa, eu posso falar mangueira. Ao invés de eu chamar alguém, hey, eu posso estar falando ray, ou um raio. E assim vai. Então, chapéu, rato. Então, aqui tem diferença. Então, agora eu vou falar o parzinho e vocês repetem o parzinho. Roam, home. Rare, hair. Rose, hose. Ray, hay. Rat, hat. Muito bem, very good. Esse som do L, o L inicialmente, no início de uma palavra, ele é facinho, porque ele é igual em português. Em português nós falamos leão, loja. Em inglês nós falamos lion, like. Até aí, tudo bem, o som do L, ninguém tem problema nenhum em inglês. O problema está quando o L aparece no final de uma sílaba, no final da palavra ou no final de uma sílaba. Porque em português eu falo animal, Então, quando ele está em posição, eu, na verdade, assim, muitas pessoas em português, claro que existem pessoas em português que falam animal, que falam alface. Tipo, a minha avó que mora no interior, ela não fala alface, ela fala alface. Então, beleza que ela faz o som do L dessa forma. Mas a grande maioria faz com o som do U. Então, eu falo em português animal. Mas em inglês, eu não posso falar animal. É animal. Toda vez, não importa onde o L aparecer, ele tem que estar aqui. Porque o L é L. Então, se eu falo lion, like, animal. A língua tem que estar posicionada aqui, ó. Para sair o som correto. Então, em português, animal. Em inglês, animal. E é aí que a galera tende a pronunciar errado. Então, muitas vezes, a gente brasileiro acaba pronunciando call, ball, people, tell, help, com o som do U. Porque em português eu faço isso. E tudo bem, mas em inglês não tá tudo bem. Em inglês eu preciso botar a língua aqui. Então, eu falo e você repete. Call, ball, people, tell, help. É claro que eu forcei, mas é assim: call, ball, people, tell, help. Good? Eu sei que de primeira é difícil. Você vai esquecer que tem que fazer isso e tudo mais. Vão te entender? Vão te entender. Mas, para não parecer um robozinho falando outra língua, vamos tentar pronunciar da forma correta, ok? Pausa, repete aí, fala, volta um pouquinho, repete, assiste de novo, pratica até você pronunciar certinho. O som do M e do N. O som do N, ninguém tem problema nenhum, acredito, em inglês, não percebi. Ele é de boas, ele termina aqui. O problema é o som do M, porque quando eu falo M, eu fecho a minha boca. E o problema nosso, de brasileiros, é pronunciar a letra M como se fosse a letra N. Ou seja, não fecha a boca. Mas eu preciso fechar, porque senão eu vou pronunciar, ao invés de pronunciar gama de mascar, gama. Como é que fala gama de mascar? Chiclete. Eu vou pronunciar revólver, uma arma. Então, a goma de mascar não é gama. A goma de mascar é gum. E a arma é gun. Gum, gun. E isso faz diferença para um falante nativo na hora que estiver ouvindo. Quantidade e quantia é some. Sol é sun. Gritar, scream. A tela que vocês estão assistindo, screen. Eles,
them. E então, then. Então, vamos repetir agora de novo comigo. Lembrando, o M, fecha a boca. O N, não fecha a boca, a língua fica aqui. Ok? Gum, gun. Some, sun. Scream, screen. Them, then. Great job! Essa aqui é tricky. Na verdade, ela é tricky, tenho percebido, apenas na palavra ano. Porque geralmente a gente não tem problema em pronunciar you, yellow, yesterday. Mas quando a gente tem que pronunciar a palavra ano, a gente pronuncia ear, do jeito que a gente pronuncia orelha. Orelha é ear, mas ano é year. Year. E aí, não sei que mistério acontece, a gente brasileiro acaba tendo dificuldade em pronunciar ear. Então, repita comigo. You, yellow, yesterday, year. Orelha, ear. Ano, year. Year. Ear, year. Até porque uma orelha é an ear, eu posso juntar. E um ano é a year. Aqui também não vou me ater muito, porque senão a aula tá grande aqui, eu vou demorar muito mais. Mas assim, eu coloco o A antes do som de uma vogal, antes do som de uma consoante. Eu coloco o A antes do som de uma consoante. Então, a car. E eu coloco N antes do som de uma vogal. An apple. A car, an apple. Então, por isso que eu digo an ear e a year. O Y e o W, na verdade, eles são chamados de glides, que alguns autores consideram eles consoantes, e alguns autores consideram eles vogais, e aí, então, para ninguém brigar, vamos chamar ele de glides. Por quê? Às vezes eles fazem o som de consoante, às vezes eles fazem o som de vogal. Então, lembra no cloudy, que era nublado, ele fazia som de vogal, cloudy. Aqui no year, ele faz som de consoante, year, por isso que é a year. E aqui só uma curiosidade que eu quis trazer para vocês. Essas palavras ali, European, Uniform, Unique e University, por mais que vocês estejam vendo uma vogal ali no começo, eu boto um A e não um N, porque o início delas é com o som da glide, year, European, Uniform, Unique, University. Então, o som dessas palavras é um som do Y, que é o Y, que nesse caso está fazendo papel de consoante. Por isso que eu coloco um A na frente e não um E. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre assimilações. É quando um dos sons muda para fazer a conexão das palavras. Lembra que eu falei lá no começo para vocês que ninguém fala pausadamente todas as palavras em português com os S's nos finais das palavras? Até porque ia ser um tédio a gente ficar ouvindo alguém falando tudo paradinho, separadinho. Um saco. Em inglês, a mesma forma. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns casos de assimilações. O que é uma assimilação? Então, por exemplo, a palavra hot potato. Hot. Se eu falar separadinho, quente, eu vou dizer hot. Potato. Hot potato. Mas então, quando a palavra terminar com um som de t e depois vier um p, ou depois vier um p, eu vou eliminar o som do t e vou falar apenas o som do p. Ao invés de falar hot potato, eu falo hot potato. Hot potato. Repita depois de mim. Hot potato. Did you play hot potato in kindergarten? Cat person. Vai virar cat person. Cat person. I'm not cat person at all. Cat person. Sit back. Eu vou falar sit back. Sit back. Eu elimino o som do T. Sit back and relax. Sit back.
That boy. That boy. That boy. Eu elimino de novo o som do T. Have you seen that boy there? Have you seen that boy there? That boy. Muito bem. Um outro exemplo de assimilação com a letra T é, por exemplo, credit card. Eu não vou falar credit card, eu vou falar credit card. Credit card. Do you have a credit card? Credit card. That cake. Eu posso falar that cake is delicious. Mas vai naquele esqueminha. Vai parecer forçado, um robozinho. O comum de uma pessoa nativa falando vai ser that cake. Oh, I don't like that cake very much. That cake very much. That cake. Get cold vai virar get cold. You better bring a coat. It's going to get cold tonight. Get cold. Great. Mais alguns exemplos aqui em meet you. Você não vai falar nice to meet you. Você vai falar nice to meet you. Meet you. Meet you. Vai virar um sonzinho de sh, meet you. Put your. Put your hands up. Put your. Put your. Your. Put your. Best choice. It's your best choice. Best choice. Best choice. But choose. Use your heart, but choose it with your brain. But choose. But choose. Vai virar um som de choose. Choose. Agora com a letra D. Você não vai chegar e falar good morning, everybody. Você vai falar good morning, everybody. Good morning, everybody. Eliminou ali, a letra D foi assimilada com a letra M. Old man. My old man used to love soccer. Old man. Old man. Sad moment. That was a sad moment. A sad moment. Elimina ali a letra D. Good boy. I have a feeling he's a good boy. A good boy. Elimina a letra D. Should buy. I think you should buy a new wallet. I think you should buy. Should buy. E speedboat. I'd love to drive a speedboat. Speedboat. Very good. Proud parents. I just want them to be proud parents. Proud parents. Eliminei ali a letra D. Bad pain. When I was sick, I felt this bad pain in my head. Bad pain. Bad pain. Brad Pitt. Brad Pitt is an amazing actor. Brad Pitt. Brad Pitt. Dad promised. My dad promised me he'd come to my wedding. Dad promised. Bad girl. My little dog Susie destroyed my sofa. He is a bad girl. Not a bad girl. Bad girl. Had guests. We had guests last night. Now I have to clean up my house. Had guests. Had guests. Junta tudo aí também. Would you like to go swimming with the sharks? Would you? Would you? Would you? Would you? Did you? Did you like the pizza? Did you? Did you? Então o the aqui tá mudando para já. Could you? Could you tell me your phone number, please? Could you tell me your phone number, please? Could you? Could you? Muito bem. Então, lembra ali dos linking sounds que eu falei para vocês lá no começo? Quando os sons se conectam para ficar mais fácil ali a transição. Então, em português, minhas amigas vira minhas amigas. Minhas amigas. O som do S vira um som de Z. Minhas amigas. Estados Unidos vira Estados Unidos, com som de Z, Estados Unidos. 10 amoras amarelas, 10 amoras amarelas. Muito bem. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de linking sounds em inglês. Toda vez que uma palavra terminar com uma consoante e a próxima palavra começar com a mesma consoante, eu falo ela apenas uma vez. Então, eu não vou dizer I want to go there with him. Eu vou dizer I want to go there with him. Repita aí. I want to go there with him. Muito bem.
I'm sorry, maybe next time. Eu não vou dizer next time. Oh, maybe next time, next time. Are you scared of black cats? Eu não vou dizer are you scared of black cats. Eu vou dizer are you scared of black cats? Repita aí. Are you scared of black cats? My sister loves to travel late at night. Travel late at night. Não é travel late. Começou e terminou e começou com o mesmo som. Eu falo uma vez só. Travel late. E uma outra forma do linking sounds. Aqui, não, perdão. Aqui ainda é a mesma coisa. Smart TV. Do you have a smart TV? Smart TV. Your room. Your room is really big. Your room is really big. Your room. Your room. I don't think you should do that. It seems dangerous. Should do. Should do. Uma vez só. James is that slim man right there. Slim man right there. Slim é a mesma coisa que thin, magro. E aqui, então, se eu tiver uma consoante, a palavra terminou com uma consoante, seguido dela veio uma vogal, eu vou juntar como se fosse só uma coisa. Não vou dizer more about, eu vou dizer more about, como se fosse uma palavra só. I need to know more about it. More about it. Ó, juntei about it. About terminou com som de T, it começou com som de vogal, about it. I need to know more about it. An orange. I will eat an orange and an apple. An orange, juntei, e percebam ali, ó. And an apple, and an apple, and an apple. Juntei tudo. Got away. They got away with their crimes. Eles se livraram dos crimes deles. Got away. Give up on. Please, don't give up on me. Don't give up on me. Give up on me. Juntei tudo aí também. Made up a story. He just made up a story. He lied to me. Eu não estava lendo, mas então. He made up a story and lied to me. He made up a story. Ele inventou, made up a story. Made up. Muito bem? Então, os linking sounds pode ser terminando com um som e começando a próxima palavra com o mesmo. Eu falo uma vez só. Terminando com uma consoante e começando com uma vogal, eu junto as duas e falo uma vez só. Muito bem, essa parte aqui de emphasis for meaning, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente já deu mais uma hora aí. Mas assim, eu também posso, na hora que eu tô pronunciando as coisas, dar ênfase nas palavras. Então, por exemplo, se eu falar, she likes to work, é diferente de she likes to work, que é diferente de she likes to work. Então, porque assim, ó, se eu disser, she likes to work, oh, okay, I thought it was who likes to work. Não, she likes to work. Agora, se eu falar, she likes to work. Oh, really? I thought he had to do that. Já mudou o sentido. E se eu falar, she likes to work. Oh, are you serious? That's because she doesn't know what vacation is. Então, só de eu ter feito a mudança aqui na pronúncia, muda o significado. Também se fosse uma pergunta, she likes to work. She likes to work. She likes to work? Muda também. Então, she likes to work. Oh, I don't think so. She's always asking somebody to do her job. She likes to work. She doesn't know. She only doesn't like it. She loves it. She works all the time. She likes to work. No, she likes to pose as she's at work. That's different. Então, aqui eu ia explicar mais em detalhes para vocês ali, mas como a gente está running out of time, sem muito tempo, porque eu já falei bastante aqui, então, só para vocês saberem que dependendo da pronúncia, do jeito que a gente pronuncia e da ênfase nas palavras, eu posso significar coisas diferentes. Gente, então, de forma geral, how to improve our pronunciation? Como é que eu vou conseguir melhorar a pronúncia? Então, ouvir, repetir, ouvir, repetir, ouvir, repetir. Ouvir música, mas não é só ouvir música acompanhando a lyrics lá, a letra, para você prestar atenção, para você se deparar. Às vezes o somzinho. Ó, exemplo, assim, ó, eu aprendi faz o que? Há um mês, eu acho, a pronunciar minhoca corretamente. Eu acho que eu falei minhoca a minha vida inteira errada. Mudou minha vida? Não mudou minha vida, até porque eu não falo muito minhoca, né? Eu não vou pescar, então eu não falo minhoca. Acho que o único momento que eu falo minhoca é quando estou cantando as musiquinhas ou lendo algum livrinho de historinha para os meus filhos. Mas eu sempre falei warm, minhoca, eu falava warm, com somzinho aberto. E não faz muito, acho que faz um mês,
tava tocando musiquinha lá em casa e tu falava, look at the worm, worm, worm. Worm? E aí eu fui pro dicionário, olhei, era o som fechado, era worm, não era worm. Falei a minha vida inteira. Então, assim, ó, a gente aprende o tempo todo, ouvindo músicas. Então, se a gente tá ouvindo ali, prestando atenção, já, não é é is. Não é police, é police. Police officer. Então, assim, ouvindo música, a gente vai conseguir pegar, mas eu preciso acompanhar a letra. Ler em voz alta, então eu pego o textinho, ou eu pego a música e leio em voz alta, ouvindo a nossa voz, repetindo. O shadowing é uma técnica que muita gente utiliza. Eu, particularmente, não gosto muito, não me identifico. Você tem que olhar o que você identifica, mas eu coloquei aqui porque muita gente diz que gosta. O que é? É você pegar um texto que tem o áudio falando e você ir lendo junto com o áudio ao mesmo tempo, para você ir pegando o ritmo da fala no inglês, por exemplo. Eu não gosto muito, eu acho confuso, eu prefiro ouvir e aí depois pausar e repetir. Mas muita gente usa o shadowing e gosta e falar sozinho. Então, assim, ó, isso falar sozinho, eu falei 1000 vezes, aumenta o vocabulário, a pronúncia de vocês vai melhorar, porque você não sabe uma palavra. Então, eu tô aqui, ó. Oh, now I'm going to take a shower. To take a shower, I need soap, sponge. I'm gonna turn on the shower, and then after I'm gonna turn off the shower. I need a towel to dry all my body, and I need new clothes. My dirty clothes are gonna go to a basket in the laundry. Enfim, você vai falando. Daí cara que dizer, eu queria botar minha roupa suja no cesto, fala cesto. Não sei, eu vou anotar ali, depois eu procuro, ou já pego no dicionário e já procuro. Então, assim, falar sozinho vai te dar a oportunidade de você tentar falar coisas e às vezes vai surgir palavras que você não sabe. Como é que eu falo isso mesmo? Tô aqui na fila do banco, tô esperando aqui pra ser atendida, tô esperando ser atendida. Como é que eu falo isso em inglês? Não sei, vou pesquisar. Tem uma pessoa aqui usando uma camiseta listrada. Como é que eu falo listrada? Como é que eu falo de bolinha? Como é que eu falo lisa? E aí você não sabe, você percebe que você não sabe quando você está descrevendo as coisas, e aí você acaba que você aprende um vocabulário novo. Então, assim, quanto mais você se expor, mais você ouvir, repetir, você vai conseguir melhorar a sua pronúncia e também o seu vocabulário. Gente, era isso. Tentei fazer de forma mais resumida, sei que ficou um aulão bem grande. Tem mais coisas para falar sobre pronunciation, mas assim, isso aqui é o que eu percebo que os meus alunos têm errado muitas vezes, e eu tento falar e a galera lembra na hora, dali a pouquinho esquece. Então tá gravado, gente, vocês assistirem e não esquecer mais, ok? Beijo! Obrigada por ter ficado até aqui comigo e espero que vocês gostem. Vou esperar ver os comentários de vocês lá na comunidade. See you! Bye!